Opa pessoal, como vocês estão? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês hoje sobre a manutenção da Selic. Então ontem a gente teve a reunião do Copom que manteve a Selic em 15%, sendo apenas uma manutenção, não teve reajuste, não foi nem para cima nem para baixo. A gente se mantém em uma manutenção de alta. Sendo assim, a gente continua com uma Selic muito alta, porém entende-se que da forma que está agora está suficiente, não precisa nem subir mais, nem diminuir nesse momento. Inclusive, quando a gente analisa essa porcentagem e tenta ver se ela já está alta demais ou baixa demais, a gente vê pelo menos ano que vem, de acordo com o Boletim Focus, que é uma corporação que estipula essa taxa Selic futura, né? Então ela tenta prever quanto que vai estar, quanto que vai estar a inflação. Geralmente a gente se baseia muito no Boletim Focus, que eles estudam esses assuntos e tentam determinar quanto que vai estar os futuros dessas variáveis, certo? Ele estipula que até o ano que vem não deva ter alteração significativa na Selic, incluindo algumas previsões que acreditam que, na verdade, a Selic não caia até as eleições. Isso pode acontecer? Pode, porém tem um pouco de imprevisibilidade nesse quesito, porque a pressão que o governo tem contra o Galípolo de reduzir essa Selic é muito grande. Porém, o Banco Central tem resistido a essa pressão e tem mantido alto. Por quê? Quando a gente analisa o Banco Central versus o governo, a gente vê que nem sempre eles estão alinhados e estão vivendo aquela amizade muito grande. A gente consegue ver isso, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Trump tem tido algumas briguinhas com o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que seria como se fosse o Banco Central, que vem criticando a postura do Fed, falando que as taxas estão muito altas, que essas taxas são altas para prejudicar o governo. A gente já viu esse mesmo discurso no passado, aqui no Brasil, dos presidentes culparem o Banco Central. No fim das contas, o Banco Central tem uma tarefa muito difícil, que é lidar com a inflação e lidar com as contas públicas, né? Porém, essas contas públicas, o Banco Central aumentar a taxa Selic não impacta apenas o Banco Central, né? Também impacta as contas do governo. A cada 1% que sobe da taxa Selic, é como se aumentasse em torno de 50 bilhões de reais a dívida do governo. Afinal, essa taxa é, por exemplo, quanto que o governo vai te pagar de volta se você comprar um Tesouro Selic. Então, se você compra um título do governo, que a gente compra aqui uma renda fixa, por exemplo, do Tesouro Direto, pode parecer que é só um dinheiro que vai retornar, mas no fim das contas isso vai voltar dos cofres públicos. Esse dinheiro vai sair do governo para entrar no seu bolso. Só que você pode investir R$ 1.000, por exemplo. Mas pensa um banco ou um investidor estrangeiro colocando milhões e bilhões e centenas de bilhões, às vezes, nos tesouros. Isso é muito dinheiro que o governo vai ter que arcar mais para frente. Às vezes não é um problema do governo atual, que também é um problema aqui no Brasil, já que muitas vezes a bomba só estoura no governo seguinte. Porém, no entanto, como o governo atual prevê uma reeleição, essa bomba poderia estourar no próprio colo do governo. E outro ponto, por mais que seja só no próximo governo, esses custos já ficam provisionados no arcabouço fiscal, ali na contabilidade. Então já deixa contabilizado que tanto de dinheiro ali vai ter que ser descontado no futuro. Isso pressiona muito o governo. Afinal, você já tem uma dívida pública que está aumentando, aumentou mais do que esperava-se que iria, então a gente já vê os futuros da dívida pública de 2026 atingindo 88, 90% do PIB brasileiro. Ou seja, pensa da seguinte forma: você é como se fosse uma família que ganha R$ 10.000 e R$ 9.000 vão para pagar a dívida, certo? Então, realmente são números muito significativos e que o Brasil vai ter que arcar em um momento ou outro. Então, basicamente, a gente já entendeu um pouco das previsões. Agora eu vou puxar aqui algumas notícias para vocês, para a gente poder discutir e analisar como isso impacta. E no fim do vídeo eu vou falar como que eu vou me utilizar dessa Selic alta para conseguir dobrar o meu dinheiro daqui a alguns poucos anos, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem a primeira notícia, olhando o Infomoney, que ele traz para a gente aqui, basicamente, o que é a taxa Selic. Isso a gente já discutiu, já tem alguns outros vídeos, mas a taxa Selic é basicamente a nossa taxa de juros que determina quanto que vai custar o dinheiro no Brasil. Sendo assim, por exemplo, se você quer financiar um apartamento de 1 milhão, a taxa de juros que é a taxa Selic atual, ao ano. Quando a gente tem uma Selic mais baixa, isso estimula o comércio.
você está mais propenso a, por exemplo, comprar um carro, comprar um apartamento, quando você vai pagar 5%, 4%, 3% de juros ao ano do que quando custa 15%. Isso faz com que as pessoas consumam menos. Diminuindo o consumo, a gente tem uma diminuição da inflação e dessa forma consegue regular. A partir do momento que a inflação fica controlada, você consegue ir gradativamente reduzindo a taxa Selic. Então, esse fundamento aqui a gente já tem bem entendido. Aqui, enquanto a gente conversa, vocês podem ir lendo. Então, a gente tem uma inflação muito alta aqui no Brasil, isso não é novidade para ninguém. Porém, a gente acabou perdendo o controle. A gente tinha estimativas de que a gente ficasse até 5% de inflação, porém a gente vem rompendo isso. A taxa Selic foi elevada e mesmo elevando a taxa Selic, a gente não conseguiu controlar a inflação da forma que gostaria, fugindo da tese econômica que o Banco Central esperava. Porém, agora, já estando alguns meses, alguns anos já, na verdade, com a taxa Selic alta, agora sim a gente vai conseguindo controlar. Isso não é apenas uma herança desse momento econômico que a gente vive, mas também de ondas que vêm desde a pandemia, dos gastos excessivos, da inflação gerada pela impressão de dinheiro, muito pelas, por exemplo, auxílios emergenciais e outras coisas que foram feitas durante a pandemia. Isso ainda ecoa nos dias atuais, certo? Aqui a gente tem uma notícia do exterior da Reuters falando sobre o controle da taxa Selic aqui no Brasil. Isso é importante porque os americanos se interessam muito pela nossa taxa Selic, eles se interessam muito pela nossa renda fixa. Nós somos um país que tem um equilíbrio muito bom entre confiança e retorno, certo? Você, por exemplo, tem uma taxa de renda fixa muito alta na Rússia, porém não tem muita confiança na Rússia, principalmente no cenário atual. Aqui no Brasil é um país muito grande, um país que participa do top 10 mundial em economia com taxas de juros atrativas. Não tem guerra, não tem grandes riscos de calote fiscal. O Brasil já deu calote fiscal na época do Sarney, há muitos anos atrás, porém, desde então não teve outros casos, certo? Aqui a gente tem pela XP relatando que a taxa Selic deve se manter nesse nível, então não deve se esperar reduções da taxa Selic nos próximos meses. Quiçá nos próximos anos a gente ainda não deve retornar para uma Selic baixa de 3%, 2%, mas possivelmente a gente volte para o monodígito, né, ou seja, menos de 10%. Aqui nós temos a interrupção do aumento. Por que aqui está escrito no Poder 360 que é sem surpresa? Porque as bolsas, digamos assim, como se fosse as odds que determinavam qual que era a probabilidade de subir ou cair, ou manutenção da taxa Selic, já apontava para manutenção, e de fato aconteceu. A taxa Selic sofreu manutenção e vida que segue, não é nenhuma novidade sobre isso. Então, pessoal, como que você consegue dobrar o seu dinheiro nos próximos anos? Com uma taxa Selic de 15%, você investindo num prefixado, que atualmente você tem acesso a prefixados de, por exemplo, 14% pelo Tesouro Direto, com prazos maiores, por exemplo, 2032. Eu estou pegando esse título aqui na minha carteira pública que eu estou investindo aqui no canal, então já se inscreve aqui e acompanha lá. Você consegue dobrar o seu dinheiro em 5 anos sem nenhum risco, sendo que o título, na verdade, é até 2032, ou seja, você vai mais que dobrar o seu dinheiro sem nenhum risco. Qual que seria o único risco? Calote fiscal do Brasil. Então o Brasil teria que quebrar, calotear todo mundo, e aí sim você não seria pago. Porém, a gente sabe que se isso acontecer, todo o resto da economia já foi caloteada, já foi tudo para o espaço, as ações já vão estar valendo centavos. Isso é uma possibilidade muito pequena de acontecer, principalmente quando a gente olha para 2032. É pouco tempo 2032, certo? Então é isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro e você consegue fazer também com o seu, com risco mínimo, digamos assim, duplicar o seu dinheiro em 5 anos, 6 anos. Óbvio, você ainda tem um desconto ali do imposto de renda, então vamos dizer que seria mais ou menos 6 anos. E é de uma forma extremamente tranquila sem precisar se arriscar. Porém, não esqueça, em períodos assim onde a renda fixa paga muito, as ações tendem a estar tão descontadas que também compensa investir nelas, certo? Mas comenta aqui embaixo o que você está fazendo com o seu dinheiro hoje e vamos trocar uma ideia. Comenta aqui embaixo, dá um feedback sobre o vídeo, se inscreve no canal para ajudar aí a gente a crescer e curte o vídeo. E pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!